Olá, sejam bem-vindos ao Agentes do Tarô. Esse é um programa de investigação criminal onde a nossa ferramenta de investigação é o próprio tarô. Eu sou Ricardo Baratella, tarólogo, professor de tarô e mantenedor do Via Lunar Tarô. E eu sou Samantha Calegari, taróloga e administradora do Espaço Merkabah. E antes de tudo, eu quero muito agradecer em meu nome, em nome do meu parceirão Ricardo aqui, o carinho com que esse projeto foi recebido. O nosso primeiro episódio teve quase 1000 visualizações, muita interação, comentário, participação de quem estava assistindo. Ficamos muito felizes e eu particularmente não esperava a tamanha repercussão desse projeto, que é preparado assim com tanto carinho para vocês, tá bom? O Agentes do Tarô é feito para vocês. Fala, Ricardo. Posso interromper? Desculpa interromper, mas isso é importante a gente falar logo no começo da gravação. Além de agradecer, eu quero pedir a todo mundo, né, que nos acompanha, o mesmo que todos os criadores de conteúdo pedem. Então, assim, dá um like no nosso vídeo, dá um like nesse episódio, segue a gente no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, em todas as plataformas, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, isso é muito importante, porque é isso que vai fazer com que a gente crie um conteúdo melhor, com mais periodicidade, com mais qualidade e com mais atenção, tá bom? Posso falar agora? Pode. Posso dar continuidade, já que você me tirou do meu script? Pode, desculpa interromper. Você acabou com a minha abertura? Então tá bom. Bom, esse é o nosso segundo episódio e hoje a gente está trazendo um caso que ganhou e ainda ganha grande destaque na imprensa do mundo todo e que há 14 anos mexe com o imaginário de todos aqueles que buscam respostas para saber o que aconteceu com a pequena Madeleine McCann, uma garotinha britânica que simplesmente sumiu enquanto passava férias com a família em um resort em Portugal. Muita gente já conhece esse caso, mas vale a pena relembrar. Roda o vídeo. Madeleine Beth McCann, nascida no dia 12 de maio de 2003 em Leicester, Inglaterra, Reino Unido, é a filha mais velha de um casal de médicos, ela anestesista, ele cardiologista. Madeleine vivia com seus pais e seus 2 irmãos gêmeos em Hotley, na Inglaterra, e foi numa viagem de férias no ano de 2007 que tudo aconteceu. Em maio daquele ano, a família de Madeleine, juntamente com outras famílias conhecidas, viajaram para Algarve, Portugal, e hospedaram-se no Resort Ocean Club na Praia da Luz, famoso ponto turístico da região. Na noite de 3 de maio de 2007, os pais de Madeleine saíram para jantar em um restaurante próximo ao apartamento onde estavam hospedados e deixaram as crianças dormindo. Combinaram entre si de periodicamente alternarem-se para ir até o apartamento olhar as crianças. Montando uma linha do tempo, aproximadamente às 21 horas daquela fatídica noite, o pai de Madeleine foi até o apartamento, entrou no quarto e verificou que os filhos estavam bem. Por volta das 21 horas e 30 minutos daquela noite, um amigo do casal foi até o apartamento verificar as crianças e, ao se aproximar da porta entreaberta do quarto, ouviu o barulho de uma delas se mexendo na cama e, receoso em acordá-las, não entrou no dormitório. Por volta das 22 horas, foi a vez da mãe de Madeleine ver se estava tudo bem com as crianças. Ao entrar no quarto, encontrou a cama de Madeleine vazia e a janela do dormitório aberta. Imediatamente, a mãe voltou até o restaurante, alarmando todos sobre o desaparecimento da menina. Madeleine, então, com quase 4 anos de idade, que estava no seu quarto na companhia dos seus 2 irmãos gêmeos de 2 anos, foi inicialmente dada como tendo saído pelos próprios meios, enquanto que os pais estavam convencidos que ela tinha sido raptada. Funcionários e hóspedes do resort, juntamente com as autoridades locais, realizaram buscas até as 4h30 da manhã do dia seguinte, e a polícia portuguesa e todos os aeroportos ibéricos foram notificados. Cães farejadores também participaram das buscas, mas sem sucesso. Em um revés à investigação, os investigadores portugueses admitiram que a cena do crime não havia sido protegida adequadamente e que algumas pistas poderiam ter sido perdidas. Começava ali uma busca incessante pela pequena Maddie, como era chamada pelos pais, e que dura até hoje. 14 anos passados, várias teorias foram criadas durante esse tempo de investigação e diversos suspeitos foram apontados, incluindo os pais de Madeleine. O desaparecimento de Madeleine tornou-se uma das notícias mais notórias na imprensa mundial, ganhando espaço até hoje a cada nova pista sobre o caso. Milhares de dólares foram gastos em busca de Madeleine McCann, recursos públicos e privados, investidos na tentativa de localizar a criança britânica raptada em Portugal. Os pais de Madeleine, até os dias atuais, têm esperança de encontrar sua filha,
e apostam não só na progressão das fotos que a polícia periodicamente faz de Madeleine para seu reconhecimento, como também em uma marca característica em seu olho direito, que tem um tipo de coloboma, uma faixa radial que se estende da pupila até o limite do olho. Madeleine já foi avistada mais de 9.000 vezes em mais de 100 países. Todas as pistas eram falsas. O caso é um grande mistério até hoje e ainda desperta o interesse do público. Todos querem saber onde está Madeleine McCann. E como sempre, em cada episódio nós temos um convidado especialíssimo. Esse convidado vai nos ajudar a investigar os mistérios desses casos que a gente apresenta aqui. E hoje a nossa convidada é mais do que especial, Nívia Pegion. Nívia Pegion é paulistana, nascida em julho de 1966, em meio a uma Copa do Mundo na Inglaterra, uma revolução cultural na China, em um momento em que as saias femininas passavam a ter um palmo abaixo das coxas e muitos acima dos joelhos, e nas paradas de sucesso tocava Quero que tudo vá para o inferno. Neste ambiente, a garantia de ser impressa em sua alma a sina de transgressora fora inevitável. No céu ascendia o signo de Sagitário, com seu regente Júpiter, de mãos dadas com um sol em Câncer, na casa de Escorpião. Nesse dia também o arcano 3, a Imperatriz, sorriria com a sua chegada neste plano e te daria bênçãos e missão, coisa que só bem mais tarde ela descobriria. O seu primeiro contato consciente, talvez nem tanto, com os fenômenos da espiritualidade se deu aos 17 anos, quando o apagou, e ao voltar a si, soube que havia incorporado um espírito. Daquele momento em diante, buscou as respostas, primeiro nas religiões e paralelamente na magia e nos estudos das coisas extraordinárias. Certo dia, e impactada pelas revelações que a espiritualidade lhe oferecia, se fez a grande pergunta: qual é a minha verdadeira vontade e utilidade neste mundo? Foi então que assim desligou-se da empresa onde trabalhava e no final dos anos 80 montou um consultório de atendimento com tarô, onde, durante 5 anos, no maravilhoso boom esotérico da década de 90, fez centenas de consultas. Fez também alguns cursos e diversas atividades relacionadas ao assunto. De cartomante a wicana foi um pulo, e no ano 2000, após uma grande crise de fé, encontrou seu mestre encarnado, por quem foi iniciada em uma ordem mágica, cuja matriz era exatamente o tarô. Desde então, seguiu seus ensinamentos e seus passos, e entregou-se completamente aos estudos e aos mistérios das 78 lâminas. Em 2015, nasce o Caminho da Imperatriz, ordem mágica da qual é matriarca, e que contempla atualmente mais de 80 membros iniciados. Muitos deles atualmente são tarólogos de renome e profissionais que têm como missão disseminar o conhecimento do tarô. E agora vamos chamar a nossa convidada especial de hoje. Peraí. Fala, Ricardo! Meu Deus. Eu tenho algo importante para falar para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes. Tá, fala, mano. Vamos lá. Pessoal, o caso Madeleine ainda está em aberto, tá? Ele ainda está em investigação. Faz muito tempo que está rolando, são anos e anos e anos, mas em respeito à família da Madeleine, nós iremos editar essa gravação e vamos suprimir os nomes das pessoas que estão envolvidas em todo esse processo, tá? Justamente para manter a nossa postura ética e profissional. Tá bom? Só isso, Sam. Pode chamar a convidada agora. Agora, bora lá. Venha, Nívia Pegion! Nívia Pegion! Por todos os deuses, eu nem tenho roupa para te receber aqui, Nívia. Que alegria. Então, é um pretinho básico aqui, como sempre. Eu fui procurar no meu armário, aí eu fiquei, meu armário é que nem o armário da Mônica, né? Fiquei procurando, encontrei um pretinho básico. Gente, que prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Que programa ousado. Sabe por quê? Emocionada. Eita, nós. Bem-vinda, mestre. Eu passei perfume, eu escovei os dentes 3 vezes só para estar aqui com você, tá bom? Eu fico muito lisonjeada. Eu adorei o convite, tô nervosa. Fiquei nervosa. Falei, gente, que nervoso. Não é? Que coisa ousada. Mas assim, vocês já me conhecem bem, né? E para quem não me conhece, eu adoro um desafio também, né? E acho que o tarô
é um instrumento de investigação. Sem dúvida. Então, nada mais adequado do que estes laboratórios, né? Criarmos possibilidades, trazermos novos laboratórios que contribuem com essa visão, né, das cartas, do entendimento de cada pessoa, de cada convidado que vocês trouxerem. Gente, eu estou adorando, mas estou nervosa. Ai, que bom. Bom, mas aí a gente precisa trabalhar, né? Ni, eu sei que você assistiu o primeiro episódio, Sim. mas para quem ainda não conhece, é o seguinte. Hoje nós estamos trazendo o caso da pequena Madeleine McCann, o desaparecimento, o sumiço da Madeleine. Que, aliás, o Ricardo fez uma caixinha lá no Instagram, né? E muitas pessoas pediram realmente para que a gente jogasse para esse caso. Estava programado que a gente jogasse um pouquinho mais para frente, mas como teve muita solicitação, a gente decidiu trazer um pouquinho, adiantar, né, esse programa. Sim. Então, existem algumas questões que a gente acredita que são relevantes para tentar entender o que realmente aconteceu. Mas no decorrer dos jogos, pode ser que outras questões surjam e a gente vai seguindo o fluxo, tá bom? A cada questão, eu jogo aqui, o Ricardo lá, você aí. Você começa revelando seu jogo. Canta as cartas para quem está ouvindo e mostra as cartas para quem está nos assistindo. Depois, na edição, a gente coloca as cartas bonitinhas, mas assim, é importante a gente mostrar o jogo para as pessoas realmente verem as cartas que a gente está tirando. Sim, perfeito. Uma vez que a nossa mão, não dá para ver, né? A nossa mão aqui na mesa. Sim. E antes da gente começar, desculpa te interromper de novo, eu estou muito interrompido. Hoje você tem explicado para mim, então. É importante a gente salientar mais uma vez o que foi falado no nosso primeiro episódio, né? Então, a nossa pretensão aqui não é resolver o caso. O nosso intuito é averiguar essas questões que ainda não tenham sido vistas, né? Que possam, de alguma maneira, ajudar a gente a entender o que fato já aconteceu com a vítima e confirmar ou não os possíveis suspeitos, tá? A gente não está aqui para sensacionalizar, mas sim para utilizar da ferramenta que é o tarô para trazer essas respostas que até agora a gente não teve. Foram muitos anos do desaparecimento, do sumiço da Madeleine, né? E ninguém teve essas respostas. Então, assim, logo depois do sumiço dela, a polícia cogitou a hipótese da criança ter sido saído do apartamento por sua própria vontade sozinha. Mas os pais insistiam na versão de que Madeleine não tinha saído, e sim que ela tinha sido levada por alguém. Então, assim, vamos começar com a nossa primeira pergunta já? O que vocês acham? Vamos lá. Bora lá. Então, só para lembrar que o jogo da Nive é o jogo principal, e o meu jogo e o jogo do Ricardo apenas complementam a leitura dela. Tá ok? Perfeito. Qual que é a primeira pergunta, Rick? Primeira pergunta é aquela que não quer calar. Madeleine foi sequestrada? Tá ok. Embaralhando meu tarô. Vou embaralhar o meu tarô também. Para quem acha que a gente tira as cartas antes, não, dá para ouvir até no fundo o nosso baralho. Então a gente faz tudo ao vivo, na hora. Quem sabe faz ao vivo. E se tem algum erro, a gente edita. Bora lá. Ni? Meu jogo abre com uma rainha de copas, né? E a primeira coisa que me ocorreu aqui foi a relação da rainha de copas com o signo de Escorpião. Mostrando que existe por trás de todo esse caso, eu gostaria de deixar um pouco mais aberto, como é a primeira pergunta, que existe por trás deste caso muita coisa ainda arquitetada, ainda em profundidade, bastante escondido, né? Que tem aqui uma relação emocional muito forte, também trazido, né, por essa rainha de copas, e realmente um mistério por trás disso. Quando a rainha sai, eu sinto que sim, que nós poderíamos traduzir como um sequestro, mas eu tenho um 3 de paus no negativo. E isso indica, pela pergunta, né? Estou indo na base da pergunta, que isso indica para mim que talvez ela tenha saído do quarto. Tá. Percebe? E aí
eu acredito que tenha se unido um senso de oportunidade de quem poderia estar mal intencionado com o fato dela estar de fácil acesso. Sim. Dela se mostrar de fácil acesso. E um eremita no positivo. Então, assim, esse eremita me intriga. Pensando aqui naquele que conhece, naquele que já estava observando a coisa antes, né? Aquela sequência de rotina que eles estavam ali naquele momento, o comportamento da criança. Então, assim, também teve uma observação aí nessa situação, sabe? Sim, concordo. Sim, concordo. Minha primeira visão, né? As minhas cartas conversam com essa tua percepção da observação, né? Abre com um 7 de copas, né? Um 7 de ouros no negativo e um enamorados no positivo. Ou seja, havia sim alguém de olho na menina. Então, a ocasião fez o ladrão. Então, faz muito sentido a sua questão do alguém observando, alguém olhando para ela. E essa facilidade de acesso. Não vi aqui gritos, não vi resistência. Percebe? Sim, talvez o próprio namorado estrague isso. Talvez seja alguém que ela conhecesse, ou tivesse tido contato dentro do local onde eles estavam hospedados, talvez, né? Sim. Concordo. Ou que a tenha convencido, né? Isso. Porque o eremita trazendo aquela figura de confiança. Isso. Sim. O meu jogo vai ao encontro de vocês. A gente já vai começar aqui com o caso das cartas repetidas, como vocês já viram no primeiro episódio. Então, o meu jogo abre com a estrela. Eu tenho na esquerda o eremita. E na direita o mundo. Então, só arcanos maiores, está o baralho todo embaralhado aqui. Também eu acho curioso, isso a gente vai abrir só um spoiler para quem nos acompanha. Quando a gente vai criar o dossiê do caso, a gente tira uma carta. O tarô escolhe essa carta. E a carta do caso, Madeleine, é eremita. Olha só. Exatamente. Então, sim, me veio muito, todas as cartas que estão na esquerda dos jogos de vocês. 3 de pau, 7 de ouros, é um homem com bastão. E o eremita também. Então eu vejo, sim, exatamente a ocasião fazendo o ladrão, e eu vejo muito dela estar realmente na janela, de repente observando e conversando. Foi um jogo de não exatamente intriga, mas de amizade que essa pessoa criou com a menina, talvez inclusive para convencê-la de que ela deveria abrir a janela e sair, por exemplo, né? Com o mundo positivo, então assim, tá tudo exposto, tá tudo aberto, e a estrela também. E aí a gente observa esse diálogo, essa narrativa das cartas, né? Porque quando a gente pensa no rapto, você pensa em alguém entrando no quarto, catando a menina. Isso, a força. Né? A gente pensa, a primeira impressão é essa. E aqui não é isso que eu acho que a gente está vendo aqui. Eu acho que a gente está vendo ela ou saindo pelos corredores, ou realmente a janela aberta, ela desperta. Sim, desperta. Não a vejo dormindo, né? Ela desperta, sabe? E alguém dizendo, olha, me acompanha, ou catando pelas mãos, né? Quem é o eremita? É que ele fala, vai comigo, né? Vem comigo, sim, vou levá-lo até os seus pais. Alguma coisa pode ter sido ofertada a ela. Então. Não é? Para chamar a atenção dela. Para tranquilizá-la, para chamar a atenção, sim. Interessante. Então, a resposta é sim. Madeleine foi sequestrada. Sim. Concluímos isso, né? Sim.
No inquérito, os pais de Madeleine relataram que deixaram as crianças, a Madeleine e os 2 irmãos, no apartamento do resort onde eles estavam hospedados, enquanto jantavam com os amigos em um restaurante próximo, cerca de 100 metros de distância do apartamento. E que, de tempos em tempos, de 20 ou 30 minutos, um deles se revezava para ir até o apartamento ver as crianças. Primeiro foi o pai, depois um amigo da família, e por volta das 22 horas foi a mãe de Madeleine. E quando a mãe chegou no apartamento, encontrou a cama da menina vazia. Eis que existem várias lacunas nesse relato oficial, como, por exemplo, a mãe de Madeleine ter dito que procurou a filha, inclusive embaixo da cama, sendo que a cama era aquela cama de box, né, que vai até embaixo, até o chão. Então, acho importante, nesse momento, perguntar se, na noite do dia 3 de outubro de 2007, os fatos aconteceram como realmente os pais de Madeleine relataram à polícia e à imprensa. Beleza. Eu vou tomar liberdade para julgar individualmente, para e por... Ok. Ok. Ótimo, fica à vontade. Okay. Você vai fazer o mesmo, Rick? Vou. Tá, então também faço aqui. A gente abre com um rei de copas. Ok. Um 3 de espadas, desculpe, não mostrei, né? Que um rei de copas, um 3 de espadas no negativo e um 10 de copas no positivo. No relato da Kate, eu vejo muita confusão. Rei de espadas com esse 3, rei de copas com esse 3 de espadas, né? Então, esse 3 de espadas mostra o desespero, né? É evidente que deve ter havido um desespero ali na situação toda, pensamentos confusos, não conseguindo elaborar uma coisa com a outra, misturando uma série de emoções ao dar os relatos, né? Eu estou aqui localizando os primeiros relatos, né, Samantha, conforme foi Sim, dito, claro. Tá? Não sei se depois essa sequência continua, né? E esse rei de copas, muito criando situações de fato, né? Quando eu uno com o 3 de espadas, nessa observância eu vejo esse rei de copas criando situações até para se preservar, pensando nas possibilidades de ser culpada, de ser, né? Então, assim, um relato bastante confuso, muito mal interpretado, inclusive, né? Por quem o recebeu. Isso é uma coisa legal da gente talvez olhar para frente aí, né? As pessoas que retiraram os depoimentos também, né? E um 10 de copas me mostra que tudo que ela declarou de primeira foi tentando reduzir com uma esperança, talvez, de que a solução fosse mais simples, mais positiva. Sim. Certo. Acho que ela estava nublada por isso, né? Você vê um rei de copas com 10 de copas no positivo, existiu ali uma esperança de que fosse uma coisa de breve solução e que terminasse bem, sabe? Então, talvez ela não tenha conseguido manter a consciência e manter a sobriedade para poder cooperar, né? Quando você disse, ela olhou embaixo da cama, mas a cama era box, ela realmente pode ter olhado embaixo da cama e nem lembrado que a cama era box, percebe? Sim. E aí ela diz isso de primeira. É mais ou menos isso que eu vejo aqui no relato no primeiro depoimento. Tá. Vamos ver o pai abrindo com o mago, já vou mostrar. Rei de paus no negativo. 7 de paus no positivo. Oculta alguma coisa, né? Mago
com o rei de paus, então a gente tem aqui o negativo da questão, então, ocultando alguma coisa e de bastante impotente. O relato dele foi feito numa situação de que ele tentou minimizar danos, Sim. né, e se sentindo absolutamente impotente com a situação. Se nela existia um desespero e uma confusão mental, nele existia um descontrole absolutamente das emoções, das direções que ele poderia dar, pensando em todas as implicações, né? Uhum. Pode ter mentido com consciência, porque é o mago, né? Pode ter ocultado coisas conscientemente para minimizar danos. Sim. Né? Esse rei de paus aqui no negativo fala dessa coisa da manipulação, inclusive, né? Dos relatos. E um 7 de paus no positivo. Daí, quando eu olho o mago com 7 de paus, para ver o que tem de bom aqui, é que vejo que ele ia acrescentando, provavelmente ele foi depois acrescentando dados, né? E medindo sempre. Talvez ele tenha sempre tido esse movimento de medir sempre as palavras, de escolher a forma que se fala, sempre na defensiva também, né? Mas o vejo colocando mais dados nas questões que foram feitas, no interrogatório que foi feito. Tá? Perfeito. O jogo, Rick. O meu, para a mulher, ele abre com 10 de espadas. Na esquerda, negativo, as de copas. E na direita, positivo, pendurado. Então, confirma tudo aquilo que a Annie trouxe, né? Uma mente totalmente fora de si, um emocional que não cabia dentro dela, né? Esse descontrole emocional. Então, a mente e o coração, assim, estavam aos trapos. E o pendurado traz essa questão até mesmo dessa possibilidade dela ter sido mal interpretada. E na cabeça dela, a impressão que me dá, apesar dela estar nessa inconsciência, entre aspas, tudo que ela falou para ela é verdade. Eu vejo isso no pendurado, sabe? Então ela, beleza, pode ter sentido muita coisa, mas ela buscou na profundidade da memória dela para ver o que achava de mais informação. Porque espadas, né, mente, então ela se esforçou ao máximo para fazer com que aquilo acontecesse. Em relação ao marido, ele abre com 8 de ouros, a morte na esquerda negativo, e 2 de ouros. Então, sim, também é a mesma coisa. Vejo ocultação de algumas informações aqui com a morte negativa. Morte é uma carta que traz essa palavra verdade, se tá negativa, é verdade. E ele, além de acrescentar informações, ele faz o máximo possível para ser polido. Então, muito possível que ele tenha se demonstrado sóbrio, né? Em contraposição... Muito medo aí com essa morte, né? Muito medo, né? Sim. E justamente para mostrar o contraponto da mulher. Né? Então, eu preciso ser o sóbrio da situação, vou me esforçar para esconder o que for necessário aqui. E vejo, sim, ele criando algum cenário para que as pessoas acreditassem nesse. É o 2 de ouros, positivo, né? Olha para mim. Então, continuando a nossa repetição de cartas, o jogo abre com o cavaleiro, com o rei de copas. Eu tenho uma estrela no negativo e um 8 de paus no positivo. Então, eu acredito, né, que sim, existe essa confusão, né, juntando aqui o negativo da questão, né, a estrela com o rei de copas, existe essa confusão e talvez até uma ocultação. Uma certa inocência aí, né? Não vou falar isso porque não é importante. E depois ela foi lá e jogou tudo, né, nesse 8. Ela foi lá e jogou tudo de forma desordenada e de qualquer jeito e não foi compreendida realmente. Mas o jogo para o pai abre com o diabo.
Então, fala da manipulação que a Ani trouxe no jogo dela. Abre com o diabo. Eu tenho um 9 de copas no negativo e um cavaleiro de paus no positivo. Então, assim, tanto no meu jogo quanto no do Dani, a gente fecha com paus. Sim. E tem bastante copas no jogo da mãe, né? Da mãe. Isso pode mostra essa manipulação eles do pai. estavam num jantar, isso pode indicar que ela estava, inclusive, tinha bebido uma taça a mais, podia estar além do controle dela, sim. Sim. Não sei, talvez essa questão de ter deixado as crianças sozinhas, né? Ainda vou falar que eu tinha bebido, sabe? Coisas pequenas que ela achou desimportante, né? Foram cotadas, e, enfim, mas que existe uma manipulação no dizer, né? No relato do pai, como você viu no teu jogo, o diabo ele já traz isso. Sim. Né? Eu vejo, a gente está lendo para o depoimento, né? Isso, eu vejo muito nesse sentido de minimizar danos. Né? Então, talvez ali naquele momento ele tenha tido a clareza de que eles seriam responsabilizados. Sim. Né? Uma criança, e a responsabilidade legal é deles. É verdade. E tem muito de culpa também, né? Principalmente da mãe. Sim. E aí a gente está vendo aqui que ela realmente não só pelo choque, talvez, do momento, mas talvez até por uma certa inconsciência, através de uma bebida a mais, ou de algo de um momento em que ela não tinha condições de falar. Então, esse descontrole acontecendo, né? Sim. E aí, assim, no decorrer dessas investigações, muitos suspeitos foram apontados, e para nenhum deles havia evidências conclusivas de que fatos acusassem. Então, o que a gente pode fazer nas próximas perguntas? A gente pode passar pelos principais suspeitos. Legal. Tá? Mas antes, eu acredito que existe uma pergunta para a gente complementar, porque essa resposta pode direcionar a gente para as próximas questões. Tá? Então, a pergunta é a seguinte: quem sequestrou Madeleine? Tá. Quem levou a menina foi alguém que já havia feito isso antes. 5 de espadas. Tá. E não fez sozinho. Né? Rainha de espadas no negativo. Então, quem a levou já fez isso, provavelmente com outras crianças. Sim. Rei de espadas. E é um casal. Rainha de espadas, rei de espadas. Sim. E é um casal, né? Ou o rei amando da rainha, ou a rainha amando do rei. Mas alguém que com certeza já havia feito isso antes. E agia de forma pensada, mas contando bastante com as ocasionalidades. Então, observava, traçava o perfil, né? Fazia estratégia. Estou trazendo lá aquela rainha de copas lá do começo, né? E quando aparecia a oportunidade, então, realizava isso. Eu tenho um 2 de espadas nesse jogo, no positivo, falando com esse 5. Então, ela não foi levada sem propósito. Havia um propósito também para o rapto. Sim, concordo. E aí, Sam? Tá. O meu jogo abre com 3 de copas. Então, alguém que tinha desejos e vontades, né? Uma roda no negativo e fecha com um rei de ouros no positivo. Opa. Eu acredito que quem de fato botou a mão foi um homem. Mas tem o envolvimento de mais de uma pessoa por conta desse 3, isso é fato.
né? E o teu, Rick? O meu abre com a lua. Negativo, outra rainha. Rainha de ouros. A rainha de ouros. E positivo, um rei também, mas é um imperador. Sim, foi mais uma pessoa. Isso está explícito nos jogos, né? E por motivos escusos, possivelmente financeiros, eu tenho cartas de ouros, tenho cartas de terra. Tem essa questão da noite mesmo, de contar com a oportunidade. Se já tinha uma estratégia por detrás disso, essa estratégia era sorrateira. Posso fazer uma sugestão? Vamos fazer a pergunta se Madeleine foi vendida? Tá, bora lá. Diga, Ni. 9 de copas, abrindo o jogo. Com um 2 de paus no negativo. E uma estrela no positivo. 9 de copas, parte de um catálogo de exposição, né? Sim. Então, aqui, com um 2 de paus, com possibilidade disso ter acontecido, sim, e inclusive a menina ter sido retirada do país. Onde eles estavam? Eles moravam na Inglaterra e estavam em Portugal, de férias, em Algarve. Então aí já existe esse ponto, né, da menina não ter ficado no lugar do rapto, eu diria, tá? E estrela no positivo, né? Então, estrela, nesse caso da pergunta, é a direção, né? Me trouxe as grandes navegações, no sentido de comercialização mesmo, sabe, assim? Com essa companhia do 9, sabe? As coisas assim de exposição, tráfico de criança, de fato. Sim. Certo. E o teu, Rick? Primeiro, depois eu complemento. Então, o meu não foi muito conclusivo com relação a se ela foi vendida ou não, né? Abriu com pendurado. Tá. Um 10 de espadas no negativo e um 10 de copas no positivo. Sim, ela foi fazer parte de uma nova família. Isso para mim é fato. Por conta do 10, né? Isso, mas eu tenho dúvidas se foi comercializada, né? No meu jogo, tá bom? Então, esse pendurado me deixa um pouco na dúvida. E o teu, Rick? O meu abre com 3 de espadas. Na esquerda está a força. E na direita está a temperança. Concordo. Houve uma relação de troca. Se foi monetário, se foi financeiro ou não, não dá pra gente afirmar. Pode ser essa questão do meu pendurado, né? Sim, mas houve uma relação de troca, sim. Verdade. Né? Olhando todo o conjunto, agora eu tirei um 4 aqui pra gente. Isso. Né? Olhando aqui todo o conjunto, não necessariamente... Dinheiro, né? Dinheiro, exato. Não necessariamente dinheiro, mas um 4, né? Uma entrega, uma encomenda, sabe? Eu arrisco dizer, se a gente fosse pensar, é claro que, né, são conjecturas, mas estrela positiva, temperança aqui no meu jogo, tá falando realmente de outros países. Eu penso aqui Oceania, por exemplo, Nova Zelândia, sabe, Austrália. Cruzar mares, né? Não só por terra também. Porque como eles estavam em Portugal e a Inglaterra está do lado, seria muito fácil de encontrar minha se ela estivesse na Europa. Isso, sem dúvida. Estados Unidos, também faz sentido Estados Unidos. Né? Então, quando a estrela saiu aqui, que eu olhei essa coisa de navegação, eu pensei, me trouxe essa coisa da distância, de fato, né? E sim, por água, né? Foi. Maravilha. Bom, nos jogos anteriores a gente viu aí a relação de um casal nesse sumiço
E a gente sabe que quando geralmente acontece alguma violência com uma criança, os pais são os primeiros suspeitos, né? Por estarem próximos da criança, ter oportunidade para isso, e não foi diferente nesse caso. Os pais da Madeleine, eles foram apontados como suspeitos do desaparecimento da filha, após cães farejadores encontrarem vestígio, tanto na roupa quanto no carro que eles alugaram 20 dias depois do sumiço da menina. A mãe de Kate alega que os vestígios de cadáver encontrados na roupa dela são provenientes do seu trabalho. Kate era médica. E os vestígios do veículo foram explicados pelo fato deles terem carregado os gêmeos no carro, né? Depois dela ter morrido. A suspeita era que os pais haviam ocultado o corpo da filha após ela ter morrido acidentalmente. Era suspeita quando acusaram os pais. Então, havia teorias de que eles davam sedativo às crianças para que elas dormissem e assim pudessem sair. Como a gente já viu o envolvimento do casal que pode ter sido, que a gente viu a grande possibilidade de ter sido esse casal que comercializou ou que quis a Kate para fazer parte da família. Eu acho importante a gente também ver o casal pai e mãe, uma vez que eles também foram considerados suspeitos. Ok. Só para a gente fechar, né, deixar de lado essa questão ou não. Então, eu gostaria de perguntar se os pais de Madeleine estão envolvidos no sumiço dela, de alguma maneira. Ok. Não estão. Pajem de espadas, eles são inocentes. Ao menos, inocentes no sentido do sumiço. Aqui nós poderíamos conjecturar com relação à responsabilidade de deixar a criança. Não é essa a questão. Sim. Né? São inocentes, totalmente despreparados. Sacerdotisa, né? Sacerdotisa no negativo, totalmente despreparados, não haviam jamais imaginado a possibilidade, sabe, da sacerdotisa nesse sentido, né? E aí sim, a irresponsabilidade, aí sim, né, as coisas acontecerem de forma descontrolada, né? E um 6 de copas no positivo. Eles continuam tentando encontrar a menina, eles continuaram tentando essa busca? Sim. Isso, para mim, está aqui nesse 6 de copas. Tá. Concordo. Sabe? De uma forma até tola. Tá. Abrindo com um pajem de espadas, eu não os vejo envolvidos em uma trama, ou, para falar a verdade, esse meu jogo, pajem de espadas, sacerdotisa no negativo e 6 de copas no positivo, me mostra até uma família com poucos recursos, sabe, de elaborarem esse tipo de coisa, muito doriana, muito para isso. Sim. Tá. E a tua leitura, Rick? O meu jogo abre com a Imperatriz. Eu tenho no negativo 7 de paus e no positivo 5 de paus. Vai ao encontro da leitura da mestra, né? Sim, é uma família inocente. Eu vejo aqui eles se sentindo extremamente atacados pelo 7 de paus, né? Fere o orgulho da família serem apontados como suspeitos. E eles continuam insistindo, né? Olha esse 5 de paus aí, quero ver. E esse modelo, essa Imperatriz saindo ao centro, né? Um modelo de pai e mãe que, de repente, imagine, não correspondeu a isso, né? E, putz, a impressão que me dá, assim, é muita culpa mesmo. Ele abriu com as de copas em algum dos jogos. Eu vejo esse 7 de paus, sabe? Putz, um deslize. Foi um deslize, o 7 de paus. Sim. O meu jogo aqui abre com 5 de espadas.
Eu tenho uma justiça no negativo e um 4 de espadas no positivo. Uhum. Então, está falando muito mais da questão de responsabilidade, né? De terem deixado as crianças sozinhas, né? Dessa coisa... esse deslize, né? Que a gente, muitas vezes, enquanto pais, cometemos, né? Que ocasionou... não acreditar, né? Que possa acontecer alguma nisso. coisa, estamos num lugar seguro, enfim. Está muito mais relacionado a isso, para mim, esse sentimento de culpa por ter deixado as crianças dormindo sozinha, do que a responsabilidade em si de ter colocado a mão e feito algo com. Exatamente. Até porque, fazendo parte de um país desenvolvido, né, ele jamais passaria pela cabeça deles isso. Se tivesse... Eu acho que se eles fossem... Que idade eles tinham na época? Nós temos esse dado? Não. Se ela atuava como médica, ela devia, enfim, não era tão jovenzinha, né? Mas também não deveriam ser muito, muito velhos. Porque o que me abriu aqui foi uma imaturidade, assim, imensa, né? Foi. Me ocorreu uma coisa aqui, meninos. Vamos jogar para ver se quem colheu o depoimento, esse primeiro depoimento dos pais, foi tendencioso ou de certa forma oprimiu. Vamos tirar para ver como que estava esse clima? Tá. Não, acho que complementa bem aí para a gente fechar a questão dos pais. Isso. Né? Vou até embaralhar de novo aqui. Meu jogo abre com força. 8 de copas no negativo, diabo no positivo. Eu ainda estou embaralhando. Eu acho que vou deixar só seu jogo, viu? Desculpa, é que eu não tenho baralho. Eu vou tirando, né? Não, mas pode falando, eu já estou com o meu aqui na mesa. Sim, também. né? Força, sim, foi de forma agressiva, opressiva, né? Com um 8 de copas, então aqui cheio de pressupostos. E diabo no positivo. Então, autoridade, né? Existiu ali um autoritarismo, uma pressão sobre eles na hora do depoimento. Foi. Tá? O meu jogo também vai por aí. 3 de copas no centro, 7 de espadas na esquerda, negativo, positivo julgamento. Então foi enviesada essa tomada do depoimento deles. Tem a questão da autoridade, e eles estão se colocando aqui como salvadores, né? E com pressupostos, né? Julgamento. Cheios de pressupostos. Então, sim. Sim. Eu tenho um 7 de paus, cavaleiro de paus e rainha de copas. Sim, principalmente sobre a mãe. Foi. Por isso que vem essa questão, né, dos depoimentos inconsistentes, contraditórios, talvez, né, dos pais que fizeram... É que a gente nunca avalia isso no caso, né? A gente nunca olha no... A gente olha antes. Exato. A gente não tenta se colocar ali no clima do que foi tomado como depoimento, como julgamento, as posturas do que está em torno, né? Sim, exatamente. E aí vem muito aqui também o 7, né? Falando de assim, vamos lá de novo, fala de novo. Essa agressividade do 7 de paus também, nessa questão energética, né? Sim. Ok. É isso. Vamos continuar então. Alguns dias depois do desaparecimento, apenas uma das pessoas ouvidas pela polícia foi considerada oficialmente suspeita. Esse suspeito é um cidadão britânico-português de 33 anos que morava perto do resort. Ele foi considerado suspeito quando 2 irmãs britânicas disseram tê-lo visto nos arredores do hotel no momento do desaparecimento da Madeleine, e durante muito tempo ele foi o principal suspeito. Então a pergunta que eu quero trazer é o seguinte: este homem britânico-português está envolvido no desaparecimento da Madeleine? Vamos ver o que saiu. Meu jogo abre com julgamento. Na esquerda, morte. Na direita, enamorados. Está envolvido.
mentalmente perturbado, essa pessoa, com uma facilidade de mentir e enganar impressionante, né? E talvez até distúrbios no sentido religioso, aquelas paranoias de quem mandou, ouço vozes que me mandam realizar, né, em nome dos planos superiores. E eu tirei uma cartinha a mais e saiu Rei de Ouros. Ok. Então, quando a gente estava falando sobre relações de troca, e a gente falou, né, pode dar dentro desse Rei de Ouros aqui de valores, não o valor financeiro, mas os valores acima, né? Para mim, essa jogada foi bem conclusiva, né? E o seu, Sam? Não sei se conclusiva, mas foi aponta, né? Foi bem possível, né? Sim. Cavaleiro de paus, 2 de paus e 3 de paus. Só fogo nesse jogo. Houve alguma atuação. Eu acredito que houve alguma atuação dele dentro disso tudo. Eu só não consigo identificar num primeiro momento qual. Né? Que parte que coube, isso, né? que parte que coube a atuação dele. Embora a gente tenha um 2 de paus aqui, né? Olhando para o outro lado, a gente vê essa questão do cruzar oceanos, mares, enfim, mas ele não saiu de lá, ele esteve lá o tempo todo, né? Nenhuma evidência no primeiro momento foi encontrado que realmente decretasse a culpa dele, né? Mas existe, eu não consigo te dizer qual, mas existe uma atuação, uma ação desse fogo, nesse caso, existe. Sim. E o seu, Rick? O meu abre com a roda da fortuna no centro, tem o pajem de paus na esquerda, negativo, e na direita, positivo, o mago. Sim. Sim, ele tem responsabilidade nisso. Não foi o único, porque abre com a roda. Faz parte de um circuito, né, de toda uma estratégia, uma estratagema aqui para fazer as coisas acontecerem. Ele foi intermediário. Essa foi a função dele como mago. Sim, tem falando aqui com o julgamento, ele pode ter sido a pessoa que atraiu a Madeleine, né? Sim, sim. Pode. E a criança que negativa, né? Então... Nossa. É um caso complexo, extremamente complexo. É só a gente ver o quanto de arcanos maiores estão saindo nas perguntas. Sim. Né? Então, é um caso, de fato, complexo. Assim como o britânico, outro suspeito foi apontado, um homem russo, técnico de informática, que na época tinha 22 anos. Graças à sua ligação com o britânico, foram identificadas chamadas telefônicas entre os dois no momento em que Madeleine sumiu. Então, acho importante a gente jogar para saber se o homem russo está envolvido no desaparecimento de Madeleine. Bota o jogo. Gente, que nervoso isso. Nem fale. Meu Deus. Meu jogo abriu com um Cavaleiro de Ouros. Tem a impressão que é uma rede, né? Uma rede. Além de uma rede, vocês vão pirar aqui. 8 de ouros no negativo e 10 de ouros no positivo. Caramba! Então, quem traçava ali, esse rapaz envolvido, e ele, esse Cavaleiro de Ouros é quem traçava o mapa, né? Eu falo ou você fala agora, Sam? Fala Me você. perdi depois dessa. Fala você, que eu tô desorientada.
A gente fica, porque assim, gozado que a gente quer construir um enredo que faça sentido, e até então não está fazendo sentido, né? Está parecendo que para cada um que a gente jogar, vai dar envolvido. Exatamente. Aí no final é todo mundo. Que nem o crime no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Que no fim era todo mundo. Ai, dei spoiler. Você falou de mapa, e aí eu olhei para o 3 de ouros que está aqui no meu centro, eu vejo o pergaminho que está na mão do cara. Tem um papa negativo na esquerda e 9 de paus positivo. Então, sim, olha, eu não quero criar aqui nenhum pressuposto, mas se realmente for uma rede de tráfico internacional, a impressão que me dão todos esses jogos é que não tem motivação exatamente ou apenas financeira, tem uma motivação religiosa. Isso é grave. Sim. Meu Deus. Olha quantas cartas falando da religiosidade das pessoas nos jogos. Eu não sei se eu diria motivação, mas eu entendi perfeitamente seu olhar, né? Pode ser sim, pessoas reunidas pela mesma crença, pelas mesmas, né? Sim, eu entendo o seu olhar, entendo a possibilidade. Sim, concordo. O meu jogo aqui abre com a lua. Louco no negativo. E um 4 de copas no positivo. Então, mais uma vez, é um envolvimento, para mim, não determinante, né? Ele fez isso, mas ele tem a mãozinha ali, ele tem o pezinho no... Se ele é técnico de informática, desculpa interromper, mas eu vi aqui o conhecimento das pessoas sendo utilizado com Papa 3 de ouros no jogo. Oi, repete que eu não... eu vi o conhecimento, a questão... Conhecimento. Você fala da parte de informática, uma teia, né? Hoje a gente sabe, né? Já em 2007 já era assim, né? A internet, uma grande rede, né? Muita coisa acontece. A Lua pode falar dessa dark web? Opa. Que a gente não tem acesso. Opa. Sim. Sabe? E outra coisa importante, né? Um mundo sem regras. Quem aparece primeiro é peixe pequeno, né? Quem aparece primeiro é peixe pequeno. Verdade. Né? Então, são os pequenos servidores de uma trama, né? São. Porque quem está por trás disso, eu ainda acredito aqui, né? Naquele casal de espadas, né? O rei de espadas e a rainha de espadas. Então, porque o jogo, ele tá picotado, mas se a gente parar e pensar, essas duas últimas pessoas, tendo relação em si, um sendo técnico, a relação que eles tinham foi que o desenvolveu um website, né? Talvez eles não estejam diretamente ligados com a Madeleine, mas com o que levou a Madeleine. Madeleine era muito maior do que a gente está vendo. Nós sabemos do que se trata esse website? Existe essa informação? Não existe. Não existe. Mas assim, as CPUs foram confiscadas, mas assim, quem faz não deixa rastro. Primeiro. Quem faz não deixa rastro. Né? E essa lua com esse louco me chamou essa questão da Dark Web, sabe? Gente, eu nunca tinha visto isso. A gente pode complementar com outra pergunta aqui que me veio agora. Manda. Do Papa. Temos a questão envolvida? Bom. Envolvida e revelada. Justiça no tempo. Isso foi constatado, eles sabem disso. Pagem de paus no negativo. Entretanto, eu tenho um as de copas no positivo.
Então, talvez essa não tenha sido o destino dela. É o que eu vejo no meu jogo também, né? que fecha com a Imperatriz. Eu acredito que ela foi direcionada para uma família. Eu também. Quem está envolvido, um 10 de ouros no negativo e o 7 abrindo o jogo, o 7 de paus, quem está envolvido se envolve com isto. Mas eu não vejo Madeleine sendo direcionada para isso. É exatamente o que eu vejo aqui também. Quer dizer, é um desvio de caráter, é um criminoso. Sim. E da mesma forma que a gente perguntou sobre a gente poderia perguntar sobre tráfico de drogas ou qualquer outra coisa. Sim. Então, é uma pessoa que sim, né? Pajem de paus no negativo. Sim, né? Eu diria até com uma preferência para meninos. Né? Mas não vejo isso no caso da Madeleine. Concordo. O meu jogo está indo nesse sentido também. Ele abre com 9 de ouros, tem um as de ouros negativo e 9 de espadas no positivo. Então, mais uma questão mesmo de família, né? De construção, de valores. Olha só quantas cartas de ouros aparecendo. Exatamente. Ela era mais valiosa para alguma outra coisa do que para ser abusada. Sim. Então vamos lá, meninas. A nossa lista de suspeitos oficiais está acabando e nós temos um último suspeito agora, tá? Ele é um homem alemão que em 2017, 10 anos depois do desaparecimento de Madeleine, teria confessado a sua participação no sumiço da criança para um homem dentro de um bar. Eles estavam sentados em um estabelecimento na Alemanha quando uma reportagem sobre o desaparecimento de Madeleine apareceu na TV. Então, ele tinha na época 43 anos e teria sugerido a este outro homem que era o responsável pelo sumiço da menina. A polícia foi acionada e desde então este homem é o principal suspeito. Inclusive, em 2020, houve atualizações na investigação desse caso que envolvem a participação dele, mas assim como os outros, não tem nenhuma prova conclusiva. Então, a gente vai ver como vai confirmar ou não essas possíveis últimas investigações fazendo a seguinte pergunta. O homem alemão está envolvido no desaparecimento de Madeleine? Vamos ver lá os jogos. 9 de paus abrindo o meu jogo. Sol no negativo. Ok. E 4 de ouros no positivo. Então, sim, ele falou a verdade para o cara lá no boteco. Ele realmente tem envolvimento. 9 de paus, né? Muito provavelmente não só no caso Madeleine, mais de um, conta mais de um, né? Consciência zero. Sim. Evidente que esse sol no negativo até pontua essa situação dele revelar, né? Sim. De forma vulgar, banal, para uma pessoa num bar. É mérito, né? Como um troféu, né? Como uma bandeira, como uma pessoa que tem realmente distúrbios mentais e psíquicos, né? Que quer ser, sabe aquele o criminoso que deixa pista, que quer ser descoberto, sim, né? Sim. E o seu sangue? Às vezes viram contra-álibi. Falar, se fosse ele, não revelaria tão fácil assim. É óbvio demais, né? É óbvio demais, né? E às vezes o óbvio simples a gente recusa, né? Com 4 de ouros à frente, né? Então, assim, talvez seja um modo de vida. Sim. O meu... Tô nervosa. Um 8 de ouros, abrindo o jogo, confirmando que sim, e, como disse a Nívia, mais de um, é um processo repetitivo, é o meu trabalho. Constante, é o meu trabalho. Né? Um 4 de espadas no negativo e a justiça no positivo. Então, com essa justiça no positivo, eu acredito que eles encontrarão o que falta para incriminar, para dizer que foi ele.
Sim. E o seu, Rick? Meu abre com as de paus. No negativo, 8 de espadas. E no positivo, 4 de ouros. Assim como o jogo olha só. Então, na mesma posição, Mesma mesma carta. Sim, Meu sim. Deus. Sim, foi ele. Para ele é um troféu isso. Além de ser meu ofício, eu vejo prazer. Uhum. Tirei uma Prazer em cartinha fazer. extra aqui, carro. O carro. Né? Então, falando com essa justiça aí da Samantha, embora esse caso seja extremamente entroncado, né? Que exista várias pessoas que, como receptador, mandante, executores Madeleine passando pelas mãos de mais de uma pessoa, provavelmente, Sim. né? Grandes chances dela ser encontrada e de a justiça realmente ser feita. Opa, nosso 4 de ouros também, né? Sim. Esse 8 de espadas aqui, agora que você falou, né, ter passado por várias mãos, inclusive ela vendada, amordaçada, pelo 8 de É. né? Bom. Talvez até realmente drogada, enfim. Sim. Fora, né? Sim. Certo. Bom, então até agora nós temos, vou fazer um pequeno resumo aqui, né, do que a gente viu até agora. Que Madeleine foi de fato sequestrada e que os pais não têm um envolvimento no sumiço da garota, embora o depoimento de ambos tenha sido confuso, pois possivelmente os responsáveis por colher esses depoimentos não foram imparciais. Os envolvidos no sequestro possivelmente incluem mais de uma pessoa, provavelmente um casal, e esse sequestro tinha de fato um propósito. Os suspeitos iniciais, tanto o homem britânico quanto o homem russo, têm algum tipo de envolvimento nessa rede toda que a gente construiu. E de acordo com as investigações dos nossos jogos, o alemão também. Sim. Em paralelo às investigações, os pais tomaram várias iniciativas para tentar encontrar a filha, né? E graças ao grande espaço que esse caso teve, ainda tem na mídia, cada vez que uma nova teoria é criada, tantas outras já foram consideradas, né? Há relatos que a Madeleine poderia estar no Paraguai, nos Estados Unidos, até ser uma sem-teto em Roma. Ela já foi vista em vários lugares. Outras teorias que também já surgiram é de que a Madeleine tenha sido vítima de tráfico infantil, coisas que a gente já abordou aqui, né? Que ela mesma tenha se perdido ao sair do apartamento, ou até que o plano de realização de uma invasão de domicílio seguida de roubo tenha dado errado. Madeleine já foi vista mais de 9.000 vezes em mais de 100 países. Todas as pistas eram falsas. O fato é que agora chegou a hora da pergunta mais difícil de todas. Madeleine está viva? Ok. Vou embaralhar porque... Madeleine está viva. 3 de ouros. E Madeleine conhece a situação dela. Torre no negativo. Sim. Ela não esqueceu as coisas como foram, como ela passou, os percalços que ela passou. E ela tem, inclusive, no meu entendimento aqui, ela tem esperança de voltar para casa. Esse 3 de ouros, quando abriu, eu vejo uma coisa cativa. Sabe? Ela tendo essa dimensão de que ela não faz parte de onde ela está, tendo memórias da vida que tinha antes, né? Me trouxe muito isso, essa leitura. Sim. Né?
E de verdade, é angustiante, gente. Profundamente angustiante. Sim. O fato dela estar viva não me trouxe alegria, percebe como talvez a gente espere numa leitura dessa, né? Claro, é melhor do que ela não estar, mas, de fato, muito angustiante. Sim. O meu jogo abre com 7 de ouros, no negativo 4 de copas e positivo 6 de espadas. Quando você fala voltar para casa, tá aqui no 6 de espadas. Então, sim, está viva. Eu vejo aqui uma não aceitação muito grande, um desconforto muito grande. O 7 de ouros me veio... Quando eu olhei para essa carta aqui, me veio o 7 de ouros do Barbara Walker. Que é a carta, né, que fala de peso, de fracasso, de desesperança, ao mesmo tempo tendo a esperança. E pode ser que, de repente, ela se alie a alguém para votar, por exemplo. Me deu uma boa impressão de 6 de espadas aqui, sabe? Uhum. O meu jogo abre com 7 de espadas. Eu tenho uma rainha de ouros no negativo e um carro no positivo. No meu jogo também diria que a Madeleine, ela está viva e que ela é prisioneira, mas eu não sei se ela é uma prisioneira daquela que está lá no porão, né? Que ela está lá no porão, servindo de escrava ou um monte de coisa que a gente vê em filme na TV. Penso que não. Ou se ela está presa em um ambiente do qual ela não consegue sair, ou porque ela não tem certeza, ou, sabe? Eu acredito que ela realmente tem essas lembranças, mas ela era muito jovem. Sim, muito pequenininha. Então, provavelmente são coisas, relances... Sim, né? Suaves, né? E o carro querendo voltar, né? O carro querendo partir. A gente vamos combinar um as de ouros com o carro com 6 de espadas no positivo. Não. Essa necessidade de voltar para algum lugar, de retornar a algum lugar, né? Então, me chama a atenção aqui esse 4 de copas. Temos lapsos de memória, né? Possivelmente condicionando ela. Eu lembrei daquela cena do Matrix, você tem as 2 pílulas na mão. Então, de repente, veio alguma memória, quem estava junto dela fez com que ela ficasse duvidando de si mesma, falando que é viagem, que é devaneio, que são coisas da cabeça dela. Né? Exatamente. Bom, e aí? Agora temos uma última pergunta, né? A gente já sabe que a Madeleine está viva, né? Isso. Então, vamos fechar aqui essa questão? Uma pergunta bem direta. Onde está a Madeleine? Se ela está viva, onde está a Madeleine? Hoje a Madeleine teria 18 anos. Ela fez 18 anos. 18 anos em maio, né? Sim. Onde está a Madeleine? Quem? Jenny. 6 de espadas abrindo meu jogo. Madeleine está além mar. Madeleine está distante da Inglaterra. Muito provavelmente não está na Europa. Sim. Né? Em país quente. 6 de paus. E a roda dizendo que ela não... Me parece que ela se movimenta. Ela já foi de um lugar para outro e para outro, sabe? Uma coisa meio pária, assim. Mas acho que o Ricardo tinha sugerido Austrália, né? Isso é muito possível a partir desses jogos. Sim. Muito possível. Não a vejo indo direto, sabe, assim,
Sim. Por conta dessa roda, né? Mas não a vejo vivendo na Europa. Concordo. E o seu, Sam? Então, as de espadas, eu vejo um lugar distante, né? A rainha de copas não está no lugar de origem dela. E uma rainha de paus. Engraçado que as 3 cartas têm coroa. Que outro lugar deste mundo infinito, além do Reino Unido, nós temos monarquia? De cabeça, eu lembro da Austrália, Nova Zelândia, um é do lado do outro, né? E aquela região é repleta de ilhas, então faz todo sentido. O Rei de Copas aqui no meu jogo também tá falando disso. Do trono flutuante, né? Do trono flutuante, sim. Muito possível. Meu jogo abre com o Rei de Copas. No negativo, o 7 de copas, no positivo, o 8 de paus. Ela tá na Oceania. Para mim, é Oceania. Ou, bom, lugar quente, isso é fato, né? Porque só cartas de paus positiva. Provavelmente, possivelmente também, como a Ani trouxe a questão do mudar-se, do se movimentar, ela seja nômade, né? Então, podemos ter um arquipélago aí, né? Uma série de ilhas, vai de uma ilha para outra, uma ilha para outra, uma ilha para outra, sempre se mudando. Porque o Rei de Copas, o trono dele, ele se movimenta, né? Tá flutuando. E a roda indica muito isso, né? Também. Esse movimento, né? Esse movimento dela, né? Pode estar ligado a um monte de coisa, a atividade que ela está fazendo, a estudos que ela possa estar concluindo, né? Sim, perfeito. Exatamente. Nossa. Vamos resgatar o jogo. A gente teve um monte de arcanos maiores, a gente teve um monte de figuras da corte. Muitas. Demais. Né? Aparecendo. Lembrando que a gente trouxe na jogada um rei de espadas com uma rainha de espadas. Um casal. Né? Então, um casal de alto grau, de status, né? Estabelecido. Né? O meu jogo mesmo, lembrando, a gente abriu com a Rainha de Copas e apareceu Rainha de Copas nos 2 jogos aí também ao longo das nossas tiragens, saiu para Ricardo, saiu para Samantha. Exatamente. Bem indicativo. Isso bem aí. indicativo. Bom, chegamos ao final de mais um episódio, Agentes do Tarô. Mas, para fechar, eu gostaria que você, Nívia, falasse para a gente um pouquinho das suas percepções a respeito dos nossos jogos, tudo que foi visto até aqui, e se houver mais alguma pergunta que a gente não tenha feito, que você acredita que seja importante, eu peço que, por favor, você faça para que a gente possa jogar. Bom, minha primeira percepção é que é uma coisa bastante difícil de fazer, não é mesmo? Em especial porque a gente tem que ter a sensibilidade para não violentar algo que já é tão violento, né? A proposta que vocês trazem de trabalhar esses casos reais, já implica em dor, né? Implica em violências, em perdas, em dúvidas. Uma das maiores violências, talvez, que a gente possa ter é a dúvida, e por isso que talvez investigar com o tarô, com essa ferramenta, seja uma forma de amenizar as dúvidas, de abrir possibilidades, né? Vocês me conhecem bem, sabem que eu digo que a gente muitas vezes não encontra a resposta no momento que abre a carta, e aí ela vai se mostrando ao longo da pesquisa, ao longo do que você se entrega, quando você vai entrando num contexto, excluindo os ruídos naquela comunicação. Então, eu sinto que hoje nós fizemos isso aqui,
né? Eu já pontuei que saíram muitas figuras de corte, que saíram muitos arcanos maiores, e nós abrimos aí do baralho, sei lá, umas 40 cartas de 68. Se a gente avaliar, né? Se a gente fizer essa conta aqui, a gente vai ver que de 40, pelo menos 20, 50% se repetem em jogos diferentes. Sim. Então, o que o tarô tá querendo dizer com isso? Né? Existem indicações, existe essa energia que as cartas chamam uma outra, né? Mesmo que não na mesma pergunta, mas no mesmo, quando você está envolto com o mesmo contexto. Isso foram coisas que me chamaram bastante atenção, né? E a seriedade com que vocês trataram o assunto também, que chega a dar uma agonia na gente, né? Porque, em especial esses casos assim, onde você abre e o tarô responde sim, essa pessoa tem envolvimento, sim, aquela pessoa tem envolvimento, e você vê, poxa, né? Realmente as coisas que a investigação trouxe, né? Todas se confirmam. Sim. E a ausência de provas indefine. Né? E isso, para mim, foi angustiante, assim, um pouco, sabe? Já dá vontade de catar, de ir lá para Nova Zelândia, montada num canguru, tentar trazer a criatura, sabe? Essas coisas. Mas acho que é bem revelador, muito, muito desafiador e muito revelador. Foi, assim, isso que eu vi a princípio. É o segundo caso que a gente está fechando, e cada caso é completamente diferente um do outro, né? Então, para quem assistiu a Dália Negra, em comparação a esse, nossa, outra história, outra narrativa, outra energia diferente, né? Outra energia. Aqui, não falo por vocês, mas falo por mim. Eu senti uma presença muito transparente do que o jogo disse, né? Do que os nossos jogos disseram. Então, eu posso dizer que eu estou cada vez mais apaixonado, não apenas pelo tarô, mas pela gente junto. Foi incrível. Precisamos de patrocinadores, porque agora eu quero fazer isso todo dia. Eu quero viver disso. E você, mestra, assim... FBI nos contrate. HBO, $100 milhões, não mesmo. E você lendo, mestra, é uma grande aula. Você falando, você considerando, você trazendo o seu olhar, é sempre excepcional, impecável. A sua leitura, eu achei impressionante, porque quando você estava falando do seu jogo, muitas vezes as suas cartas não eram iguais, eu olhava para minha mesa e falava, ela está falando do meu jogo, exatamente. Então, quando você vibra e é tarô desse jeito que você as coisas ficam cada vez melhores. Então, só tenho que te agradecer por isso. Foi incrível, maravilhoso. E as pessoas vão amar, tenho certeza. Foi muito legal. Foi maravilhoso mesmo. E, Ni, eu gostaria que você falasse pra gente onde que a gente pode te encontrar, cursos, leituras, divulgar seus contatos. Manda aí pro pessoal. Onde que as pessoas podem te encontrar? Bom, conforme meu nomezinho aqui, eu estou no Facebook, no Instagram, com esse @, e são só as duas redes que eu dou conta, e Malemar, né? Não estou dando cursos nesse momento eu faço atendimentos, faço algumas mentorias, e cuido do caminho da Imperatriz, né? Isso me toma um bom e prazeroso tempo. Mas tenho vários cursos disponíveis no Espaço Merkabah, né? Eu e Samantha trabalhamos juntas durante longos anos ali, então temos lá... Madrinha do Merkabah, gente! Muita honra, muito gosto, né? Então, as pessoas conseguem ter os cursos gravados lá no Merkabah, né? Prometo que o ano que vem eu quero lançar alguns cursos novos, talvez eu faça algum workshop ainda no final desse ano, ainda estou elaborando, né? Mas eu estou muito bem representada lá no Merkabah,
por essa criatura, né? E às vezes na intimidade com os meus amigos eu digo assim, Ricardo, sou eu de calças. Faz um trabalho, e aí eu sou orgulhosa e vaidosa, né? Porque aí eu digo que você sou eu, porque você faz um trabalho lindo, né? Então, assim, quem quiser me escrever, meu e-mail é nivia.pegion@gmail.com. As pessoas não trocam mais e-mails, mas eu sou boomer. E eu prometo que eu respondo, estou à disposição da galera aí, tá? Samanta, muito obrigada. Eu que agradeço. Vocês escolheram justo a coisa de um caso de criança para trazer para mim, né? Claro. Ninguém melhor. Quando a gente escolheu Madeleine, a gente pensou assim, quem que a gente pode trazer para o tamanho que este caso é? Porque não é um caso pequeno, não é um caso simples, é um caso que tem dimensões assim que a gente nem fazia ideia até abrir o nosso tarô, né? Porque o que a gente vê está na televisão, o que a gente vê está no jornal, mas é a primeira vez que a gente vê esse caso pelo nosso tarô, pelas nossas lâminas. Sim. Então, Rick e eu pensamos quem que a gente pode trazer para essa dimensão, que é esse caso. E ninguém melhor que você, né? Que é enorme e gigante em tudo que faz. Vocês são muito queridos! Você que é uma fofa! Eu sou fofa, eu sou boazinha. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio e eu gostaria de agradecer a todos que nos assistiram e nos ouviram até aqui. Se você ainda não assistiu o episódio de estreia, onde a gente falou lá da Dália Negra, o assassinato da Elizabeth Short, dá uma olhadinha no nosso canal, que o episódio, assim como este aqui, está disponível em vídeo pela plataforma do YouTube, em áudio em diversas plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e tudo mais onde o Ricardo conseguiu enfiar, tá? Vocês podem encontrar. Ricardo, onde pode botar, ele vai colocando. Todos os casts. Ele é o cara do podcast. E você pode encontrar mais detalhes a respeito desse caso no nosso site também. É só acessar www.agentesdotarot.com.br. Beijo grande para vocês. Ni, muito obrigada. Obrigada, querida. Obrigada. Beijo a todos. E até o próximo episódio. Esperamos por vocês. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.